Amém, gente. Vamos começar aí, porque pode, se eu esperar muito, a gente vai ficar um pouco tarde. Já tá sendo um pouco tarde, né? Mas é o melhor horário que eu acabei vendo pra gente fazer, que esteja todo mundo em casa, porque durante a semana a gente tem célula, culto, tem várias coisas, então era o melhor horário pra gente, né, tá envolvido aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Nós queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, transgressões. Que o Senhor venha trazer luz na nossa mente, fogo no nosso coração, Pai, para que possamos ter uma vida prática, Pai, uma vida ortoprática, Pai, diante do Teu Evangelho, diante do Senhor. Nos tire, Pai, toda a apostasia, nos tire como a tua palavra diz em Timóteo, que nos últimos dias, Senhor, pessoas não suportaram a sã doutrina. Pai, nós somos aqueles que vamos suportar a sã doutrina que vem do Senhor. Pai, também a tua palavra diz em Timóteo que o amor de muitos se esfriará, Pai, mas não é todos, Jesus. Nós declaramos que nós não somos desse. Nós não nos esfriaremos, Senhor, da tua palavra, do teu mover, e que a tua palavra seja poderosa, seja viva sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, esteja sobre nós hoje, Espírito Santo, nós declaramos e nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sobre nós, trazendo luz e direção na tua palavra e a revelação. Espírito de revelação e sabedoria esteja sobre nós para iluminar a nossa mente, para que possamos ter o pleno entendimento do Senhor. Isso que eu te peço, Jesus. Vem sobre nós, esteja sobre nós na vida de cada um que esteja nos assistindo agora ao vivo ou esteja assistindo gravado, que a tua presença e a tua palavra esteja, Pai, entrando de uma forma viva e eficaz, Senhor, trazendo transformação, isso que nós pedimos. Transforma o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vida dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então a gente tem aí nós estamos no quarto dia. Quero relembrar vocês, amanhã é o último dia, nós vamos estar presencial. Estou conversando ainda, negociando para ver a gente conseguir fazer a aula presencial e ao vivo. Só que se você puder estar amanhã, esteja, porque eu acredito que vai ser além de uma aula, tá? Acredito que vai ser além de uma aula. É, Deus permitir, direcionar assim, às vezes a gente pode vai estar tendo um momento de buscar a presença de Deus, mediante a tudo que a gente aprendeu. Eu acho que vai ser fantástico, eu creio, estou com muita expectativa. Como eu já estou sendo gerado em expectativa nesses dias, Deus também está me gerando expectativa para amanhã e para hoje. Né? Hoje e amanhã a gente vai entrar em assuntos mais profundos. Então a gente tá desde o primeiro dia a gente falou sobre a história, depois a gente falou sobre a causa de Deus Pai, depois a gente falou ontem, né, o Diogo veio trazendo amor pela missão, ou seja, a missão dos moravianos, e hoje nós vamos falar sobre carta viva, né, cartas vivas do Senhor. Né? Ali em 2 Coríntios capítulo 3 é um texto que eu até queria ler todo com vocês, mas se eu começar a ler muito texto, que hoje tem muita Bíblia, tá? Então o que, que eu indico para vocês? Né? Eu vou fazer isso de novo, tá? Eu vou, igual eu pego, né? Eu tenho um canal no Spotify que eu tô jogando as palavras, que é um canal meu, aí eu tô jogando essas palavras no canal e lá no trabalho eu vou escutando, vou estudando, porque a gente sempre tem que aprender, né? Sempre tem que estar em aprendizado. E aí também eu estudo a Bíblia, eu abro a Bíblia, lá tem momentos que eu consigo. Então, assim, o que, que eu passo para vocês? Cara, vê isso aqui de novo, ou se você tá vendo aí agora e quer abrir, abra, estuda, porque assim, é muito importante a gente ver a nossa aula, a nossa vida mediante a palavra de Deus. Para a gente tirar assim, eu acho que, e trocar eu acho que para a palavra diz. A gente parar de achismos e começar a falar da palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que dá vida e não o nosso achismo, mas a nossa palavra, é a palavra de Deus. Então vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu só abrir aqui, eu não vou ler o texto todo. 3:1, tá? 2 Coríntios 3:1. Vamos botar do versículo 2, tá? Mas é muito legal você ler todo o texto, né? São poucos versículos aí, são 18 versículos. E ele diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por homens. Né? Aí ele continua falando: estando já manifesto como carta de Cristo,
produzida pelo nosso mistério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E ele continua falando, é muito importante esse texto, esse capítulo todo, por isso que eu até nem coloquei versículo ali, mas Paulo está falando o seguinte: nós somos cartas vivas de Cristo. Mas o que nós precisamos para sermos cartas vivas de Cristo? Isso é muito sério, porque assim, as pessoas vão ler alguma coisa da nossa vida. E a tendência do ser humano, da humanidade, é a lei da gravidade. O que significa a lei da gravidade? Sempre puxar para baixo. Ou seja, aquela velha frase, aquele velho ditado popular: se nem Jesus agradou a todos, eu também não vou agradar a todo mundo. Só que nós precisamos ser testemunhas de Cristo. As pessoas vão ler alguma coisa de nós. Mesmo a gente fazendo coisas boas para esse mundo, mesmo a gente vivendo a palavra de Deus, a direção de Deus, primeiro que o evangelho é louco para esse mundo. Mesmo Paulo diz isso. O evangelho é uma loucura para esse mundo. Só que mesmo a gente vivendo uma vida que tem uma ética, que tem uma moral, que tem um caráter aprovado, né, uma pessoa que ama pessoas, que é amável, mesmo a gente fazendo tudo isso, ainda assim pessoas vão ler uma carta ruim sobre a nossa vida. Mas a gente precisa entender o seguinte: nós estamos aqui para agradar ao Senhor ou a homens? Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Isso é uma coisa que todos sabem, né? O próprio Jesus, ele fala isso, tanto dos fariseus, nós vamos falar um pouco mais para frente disso também, mas nós viemos para a glória de Deus. Lembra da confissão de fé que eu falei com vocês na terça-feira? Qual é o objetivo, qual é o sentido do homem? Qual é a finalidade da vida do homem? Né? Que aí o Catecismo de Westminster fala, para a glória de Deus, viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. E aí depois vieram outros teólogos e falaram assim: olha, nosso objetivo, a nossa finalidade de vida é para a glória de Deus, para os interesses de Cristo, né, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Então a nossa finalidade é essa, é agradar ao Senhor. Só que é inerente, quando nós agradamos ao Senhor, nós também fazemos bem para as pessoas. E aí, mas como que a gente vive isso? Como que a gente tem que ser assim? Né? A gente vai aprender um pouco com os moravianos, a gente vai entrar também em aspectos bíblicos. Abra comigo aí sua Bíblia. Se você está sem Bíblia perto, cata uma aí, porque hoje a gente vai um pouquinho de Bíblia, tá? Salmos aí, 101, 6, tá? Salmos 101, 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Só essa parte A desse versículo, tá? Tanto que até tem um ponto e vírgula. Então, ó, os olhos do Senhor estão procurando quem? Os fiéis da terra, para que habitem com ele. Né? Isso aí já é uma promessa, né? Uma promessa para a terra. E eu não creio que seja uma promessa para a terra somente. Eu creio que esse selo final, né, essa promessa, seja para os fins dos tempos, tá? De uma forma física. A gente precisa aprender isso. Eu fico às vezes me segurando para não falar de escatologia, mas é muito difícil, porque o plano de Deus ele se concretiza no fim dos tempos, né? Ele se concretiza e nós precisamos estar alinhados com o fim, porque quando a gente não olha para o fim e se alinha com o fim dos tempos, quando a gente não conhece a escatologia, o fim dos tempos, a gente se perde no meio do caminho, porque qualquer caminho serve. Sabe? A gente acaba sendo antropocentrista, ou seja, que nós viemos nos colocar no centro da vida, porque a gente esquece que o plano de Deus é muito maior do que o nosso plano, muito maior do que a nossa vida. O plano de Deus é muito maior do que nós. Então a gente precisa entender isso. Então, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis. Pessoas íntegras, tem traduções que falam retos, os retos de coração. Ou seja, pessoas que são cartas vivas. Porque se você for ver, Jesus tem um texto que fala assim: Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens quando ele era criança. Então a gente precisa aprender isso. Mateus, então você está querendo dizer que eu tenho que agradar a Deus e agradar os homens? Não é isso. É
crescer em graça, crescer em amor, é amar, é se relacionar, é não ter problemas interpessoais, tá? A gente vai, talvez ao longo da vida, vai ter alguns atritos, sim, mas a gente não pode ter conflitos. Atrito é quando você anda junto e você tá ali esfregando junto com a pessoa, você tá ali, tipo assim, tem um espinho seu que junta com o espinho da pessoa que machuca um, machuca o outro, mas no fim os dois se aquecem e não passam frio. Agora, quando é conflito, é um contra o outro. É um lado A versus lado B. Então isso é muito sério. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. E a gente tem que corrigir a nossa vida, acertar a nossa vida para isso, tá? Então, os moravianos, eles tinham uma visão de ser carta viva e nada além do que isso. Ou seja, o objetivo de vida deles era ser cartas vivas. Ou seja, o próprio Cristo, né? Se você for ver em Atos 11 foi a primeira vez em que os apóstolos são chamados de cristãos, ou seja, eles são cristãos, pequenos cristos, cartas vivas do próprio Cristo. Ou seja, por onde eles passavam e eles demonstravam, né, as pessoas conseguiam ler através da vida deles que Cristo estava ali, né, que Cristo estava junto deles, através da pregação, do testemunho. Então nós precisamos entender isso. Então os moravianos, eles entenderam que o final, o objetivo da vida deles é ser cartas vivas de quem? De Cristo. Se você for ver, existe um campo missionário que eles foram, que foi na Nicarágua, né? Amanhã, no final, eu vou passar todos os países em que os moravianos fizeram missões, tá? Porque a gente às vezes fica só naqueles dois jovens moravianos, mas não foi, tá bom? Foi muito maior. Os dois jovens moravianos foram um pontapé inicial sobre a missão. Foi aquilo que o Diogo pregou pra gente, né? Trouxe a aula pra gente ontem. Então, ou seja, os dois jovens moravianos, eles deram um pontapé inicial para um mundo em missões. Os moráveis, eles entenderam que o mundo era um lugar de missão. E foi o mundo mesmo, tá, gente? Foi absurdo. A quantidade de cidades que eles foram foi absurdo. Absurdo. Então, esse testemunho em Nicarágua foi o seguinte: certa vez um jovem pastor ele vira e fala assim: olha, os moravianos estão aqui e é impressionante. Vamos voltar à história. Martim Lutero fez a reforma protestante, veio João Calvino, trouxe os calvinistas. Lá no início do século XVII, veio Armínio e ele veio trouxe né, a teologia do arminiismo, né, eles eram arminianos. Então, assim, tem vários pontos sobre o Armínio e também o calvinismo, mas eu não vou pegar aqui hoje. A gente vai fazer uma aula sobre isso, acho muito importante. E aí, ou seja, o que eu estou querendo dizer com você? Tinha vários pontos teológicos, muito conhecimento, muita letra, muitas teses teológicas, muitas teses teológicas. Eles eram baseados, o fundamento deles eram baseados nessas teses, óbvio, que essas teses, né, até como o Alessandro ele falou, ele frisou isso na terça-feira, e eu também, né, falei sobre até o livro também, que todas essas teses eram pautadas na Bíblia, tá? Pautadas na Bíblia, e aí mediante a raciocínios e interpretações de cada um. Só que, ou seja, existia uma discussão muito grande, onde a pessoa levantava a bandeira e falava: eu sou calvinista, não, eu sou arminiano, não, eu sou tal, eu sou isso. Então existiam disputas teológicas de teses, de conhecimento. Só que aí esse pastor vira e fala assim: olha, eles são incríveis. Porque eles não ficam levantando teses teológicas, eles levantam apenas Jesus, o Cristo ressurreto. Eles somente falam de Jesus, do amor de Jesus, da graça, do poder de Deus. A única coisa que eles falam é isso, que eles vivem é isso, que eles pregam é isso. Isso é ser uma carta viva, isso é se tornar uma pessoa que vive Jesus no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua simplicidade, tá? Seja simples de onde você vai, seja simples no seu dia a dia, tenha momentos ordinários com discípulos, com amigos, né, cristãos ou não, tenha momentos ordinários, sabe? Momentos em que sai desse cotidiano religioso, desse cotidiano em que há muito serviço na igreja, muitas coisas na igreja, né? Tem os seus momentos em família. Nós precisamos ser simples
e, através dessa simplicidade, pregar Jesus e muitas das vezes nas nossas próprias atitudes. Claro que eu sou de uma linha em que eu vejo que nós precisamos sim pregar, né? Porque senão as pedras clamarão, né? Existe uma frase de Agostinho, né, que o católico chama de Santo Agostinho, que fala assim: se possível, pregue, se possível, use palavras. Eu acredito que a pregação maior é em palavras, tá? Mas você também tem que mostrar isso em atitudes, ou seja, aquilo que você prega tem que ser aquilo que você vive. Não pode ser você pregar uma coisa e você viver outra, tá? Então nós temos que estar alinhados com isso. Então lá em Nicarágua, os moravianos eles pregavam de uma forma muito simplista, e simplista não quer dizer que você não seja profundo, pelo contrário, simplista quer dizer o quê? Que Jesus é simples, Jesus é acessível e Jesus nos amou primeiro e por isso que nós os amamos. Isso está lá nas cartas em João. Então nós precisamos aprender esse amor e estar alinhado com esse amor e com essa simplicidade que é profunda, né? Meio paradoxal falar isso, mas é uma simplicidade profunda de Jesus. Nós precisamos aprender isso, amém? Lembrando, qualquer coisa que tiver que falar, pode desmutar e falar, tirar dúvida, tá bom? Então vamos lá. Oi, Matheus. Rapidinho. Se for fazer uma analogia dos tempos passados para os tempos atuais, é o que é o que estava acontecendo, aquela confusão toda do século XVII com a reforma de Lutero, até entre outras reformas que houve antes dele, só que a dele teve muita ênfase, e virou uma bagunça. Se for trazer para os dias atuais, como entre aspas, o evangelho está sendo propagado de qualquer forma, com pessoas falando muito de pessoas e pouco da Bíblia, pessoas pregando muito a religião, muitos deles a benefício próprio até, e esquecendo de fazer o que os moravianos estavam fazendo, que é eu independente, eu moro na Espanha, eu moro na África, eu moro no Egito, eu moro na América do Sul, eu moro na América do Norte. Para a gente poder falar a mesma língua, eu preciso seguir um livro, e é a Bíblia. E se a gente começar a falar sobre religião, sobre denominação, a gente vai acabar entrando em contradição contra a própria Bíblia, até, e vai deixar de fazer o que a palavra de Deus está falando para fazer. É só ir pregar o evangelho, mais nada. Você não precisa falar da sua vida, você não precisa falar do que você está passando, você não precisa falar do que seu amigo está passando, não, só fala da Bíblia. Porque assim, você evita com que trazer transtorno até para o seu lado, hoje em dia, evita processos até para você estar falando, olha, eu estou falando da Bíblia, eu não estou buscando nada além disso aqui, está escrito aqui, nisso aqui. As leis são pautadas em cima da Bíblia. Então, eu tô por dentro da lei até, eu estou dentro da lei, perdão, estou dentro da lei, estou pautado na lei. Olha aqui, está aqui. E acaba a gente deixa de evitar confusão, a gente evita confusão. É onde você estava falando isso, é onde as pessoas acham graça, e a graça de Deus em nós. Não vai achar, pô, aquela pessoa está querendo se achar, não, pô, ela está falando que ela está falando tá pautado na Bíblia e ponto. É exatamente isso, cara, exatamente isso. E assim, hoje, o nosso contexto de igreja hoje é um contexto de igreja politizado. Ou seja, a nossa igreja, não estou falando da sala não, pelo amor de Deus, eu estou falando da denominação geral brasileira, é uma politização, ou seja, pessoas levantam mais bandeira política do que bandeira de Jesus. Pessoas que falam, que brigam por política, pessoas que levantam bandeiras a ponto de gerar inimizade. E eu falo com vocês com muita certeza, porque eu já passei isso e eu me arrependo por isso. Mas eu falo o seguinte: quando você prega sobre política, porque política pode ser pregado também, não é só a palavra, você fecha o coração de pessoas para o evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso sistema hoje, a gente olha para o sistema antigo de igreja, em que eles passavam perseguições por causa da política e eles nunca oraram. Eu nunca vi ninguém orar para mudar prefeito, presidente, seja lá o que for, imperador, seja lá o que for. Agora, o que eles faziam era: Jesus, me mantenha fiel. Se você for ver lá em primeiras, acho que é 2 João, João falando de Gaio,
que foi altamente perseguido, você vê Paulo altamente perseguido, você vê Policarpo de Esmirna morto, e os caras estavam felizes porque eram fiéis. Você vai ver as cartas em Apocalipse, as duas igrejas que não tiveram repreensão, Filadélfia e Esmirna, que é a igreja que Jesus fala assim, vocês foram fiéis. Vocês são. A Esmirna era muito fraca, né? Aí Jesus fala assim: vocês são fracos, Filadélfia também, mas vocês são fiéis. Então, ou seja, Jesus está em prol da nossa fidelidade. Lembra do que eu falei na primeiro dia? A gente às vezes tem que tomar cuidado com o que nós oramos, porque às vezes a gente não ora aquilo que está alinhado no coração de Deus. Mateus, mas orar por política eu posso? Pode, mas será que Deus deseja mudar o político? Não sei, sabe? Então, assim, a gente precisa estar alinhado com o coração de Deus, com aquilo que Deus tem. Então, nosso contexto de hoje é um contexto que existem seitas. Existem igrejas que são seitas? Sim, existem. Né? Eu não vou falar o nome aqui porque esse vídeo aqui vai para o YouTube. Se a gente estivesse sozinho, sem nada, eu poderia falar. Existem igrejas que são seitas. Nós precisamos falar disso, porque a gente fala do político que está roubando, mas existem igrejas que eu não preciso falar, você já tem uma noção que são seitas, que não pregam a palavra de Deus, é o que o Alessandro acabou de falar. A gente tem que estar pautado na palavra de Deus. É isso que pauta a nossa vida, é isso que direciona a nossa vida. Paulo fala, não existe outro fundamento a não ser Cristo. Então isso é muito sério. Então vamos lá. Ética do reino de Deus. O maior princípio... Deixa eu passar aqui o mouse, né? Cadê você, mouse? Não quer ir para lá. Não quer ir para outra tela, então tá bom. O maior princípio do Novo Testamento, baseado em missões. Mateus 5, 3. Não preciso abrir que eu sei aqui. Então Jesus, ele tá no meio da multidão, ele fala, aí a Bíblia fala assim: Jesus, olhando a multidão, subiu ao monte. E aí os discípulos acompanharam, sentaram com ele, e aí Jesus começa um sermão, né, do monte, mas assim, esse sermão do monte, ele reflete muitas coisas, muitas coisas. Eu tô com um livro aqui de Charles Spurgeon sobre os 13 sermões do monte, né, as 13 mensagens, e assim, ele reflete sobre muitas coisas. Alguns dizem que quando Jesus voltar a implementar o milênio dele aqui, o governo dele será estabelecido pelo Sermão do Monte. Então, isso aí vai para um outro momento para a gente estudar, para a gente se aprofundar nisso. Mas Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Ou seja, o maior princípio do Novo Testamento, baseado em missões, é pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Ser pobre de espírito. Por que você fala do Novo Testamento, Mateus? Porque o Velho Testamento não tinha uma base de missões, porque existia um povo eleito. Esse povo era o povo judeu, eram os israelitas, né? O povo antigo lá do Egito, o povo hebreu. Então nós precisamos entender isso. Olha, o povo hebreu, né? O judeu, o israelita, é tudo a mesma coisa. Eles eram o povo eleito. E aí, quando veio o Novo Testamento, a aliança neotestamentária, que veio Jesus, né? E aí muitas coisas mudaram. E o que acontece? Existe uma nova aliança em que todos agora somos o povo eleito. Israel continua sendo eleito, né? Nós vamos ter um seminário Maranata que vai falar sobre isso, né? Eu não sei o script, mas eu estou envolvido lá, né? Tem um grupo no WhatsApp, então eles vão falar sobre isso, o pessoal lá do Recreio. Vai ser incrível, se eu não me engano é dia 9 de setembro, e vai passar o dia inteiro lá. Muito legal a gente estar envolvido com isso. Existe Israel, é o povo de Deus, mas existe uma nova visão de Deus para o povo de Israel. Eles serão julgados de uma forma diferente e tudo mais. Então, esse período neotestamentário foi para os gentios. Então, o povo além de Israel, o povo fora de Israel. Então, o povo sem ser o povo judeu. E aí, o que acontece? Aí você vai ver as missões de Paulo, Pedro, né, de Barnabé, e aí a gente vai embora, né? De pessoas que foram pregar para, né, Pedro até segurou bastante, né, para sair de Jerusalém ali, mas eles demoraram até um pouco, né, eles começaram aí só depois da morte de Estevão, né, isso gira em torno de 4 a 6 anos ali, né, que eles ficaram, porque a promessa era pregue em toda Samaria, Judéia e tal, até os confins da terra. Então, essa era a ordenança de Jesus, e eles seguraram durante muito tempo. E aí depois eles começaram a
depois da morte de Estevão e a perseguição em Jerusalém, eles saíram, né, primeiro com medo e segundo para cumprir a ordenança, porque Deus moveu as águas ali para eles cumprirem a promessa, cumprir a profecia, porque é isso que Deus faz. E aí eles começaram. Então, por que que eu falo que esse é o maior princípio? Porque o ponto que a Alessandro falou, hoje pessoas pregam para o seu prazer, para a sua autopromoção, falando que a sua denominação é certa, é uma visão errada, uma visão totalmente elitista, em que fala que somente você está certo, somente você, e você está, na verdade, totalmente errado. Quando você acha que você está certo em tudo, que é só a sua teologia que está certo, só a sua maneira de viver que está certa, você na verdade está errado. Existe algo de errado no teu coração. Se eu penso assim, existe algo de errado no meu coração. Eu lembro quando eu comecei a estudar teologia, eu falei, cara, é isso aqui, e eu comecei a achar que eu era o certo. Não, 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 eu não sou certo. Né? Parece que a gente acha, eu acredito que todo mundo já deve ter passado por isso, que a gente começou a roda. Não, lá, aquilo ali tá certo, então é a gente que iniciou aquilo ali, a gente que trouxe aquela revelação. Não, não. A revelação, ela já foi dada para alguém em algum momento, sobre qualquer coisa que a gente vai viver como igreja. É muito por isso que a gente está estudando sobre os moravianos. Então, pobre de espírito, o que, que é pobreza, gente? Se você é pobre, você tem uma necessidade, dinheiro, uma necessidade de comida, uma necessidade de moradia. Então você depende que alguém faça algo por você para você suprir as suas necessidades básicas. Então, quando Jesus fala de ser pobre de espírito, ele está falando bem-aventurado aquele que depende do Espírito, aquele que depende de Deus, aquele que vive uma vida em que a palavra de Deus é o centro da vida dele e o Espírito é o centro do coração dele. Então, isso que ele está querendo dizer. Então, nós precisamos ser pobres de Espírito. Se você fez alguma coisa, se você fez alguma célula, uma pregação que você sentiu que foi muito boa, tem um sentimento bom, porque você está sendo usado por Deus, mas ao mesmo tempo seja pobre de espírito. Entenda que é Ele quem faz e não somos nós quem fazemos. Se você gerou algum conhecimento, tenha humildade para não, às vezes, a gente às vezes gera algum conhecimento e a gente quer logo empurrar a porta, seja da igreja, de alguém, para enfiar aquele conhecimento. Tenha humildade e conhecimento para você não passar de limites. Porque, assim, igual, tem algumas coisas teologicamente que eu não concordo. Mas o que é que eu faço? Eu fico na minha. Porque não é porque eu não concordo que eu tenho que sair falando, que eu tenho que sair que não sei o que, tal, 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 tal. Não, eu tenho que pegar e guardar isso para mim. E se houver uma oportunidade, eu vou trocar uma ideia. E se não houver, eu continuo guardando para mim, porque essa opinião que eu tenho não é uma opinião gritante e é uma opinião minha própria, e isso não me faz dizer que um está certo ou que está errado. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque aí vira, né, o que o Alessandro tocou nesse ponto, vira uma bagunça teológica dentro da igreja. Por isso que a igreja brasileira hoje ela se afastou da teologia, e esse afastamento da teologia reflete na igreja, porque a igreja hoje não é uma igreja bíblica. A igreja brasileira hoje não lê Bíblia. Existe uma pesquisa que fala que 30% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. 30% dos pastores, gente. Era para ser 100% isso. 100% que lê a Bíblia toda. Agora, 30% não leem a Bíblia. Então, isso, se pastores fazem isso, automaticamente isso reflete na igreja. Imagina o que a igreja lê de Bíblia. Imagina, olha só, a gente começou com um monte de gente, ao vivo tem 3 pessoas. Amém por isso. Mas a gente precisa gerar esse tato, esse desejo bíblico, e isso vai ser gerado como? Com humildade, com pobreza de espírito, sendo humilde, sendo reto e amando a palavra de Deus. No reino de Deus, se você quer ser servido, você tem que servir. Né? E eu vou pegar. Aí eu passei esse texto ali, Mateus 10, 43, 45, texto conhecido, né? Que Jesus vai explicando pra gente exatamente isso. Você quer ser maior que você sirva, até porque o Filho do Homem, né, veio para servir, e ele foi servido por quem? Por Deus. Lembra quando Jesus jejuou, depois de 40 dias, os anjos foram e serviram ele. Depois, em João 17, vai ver uma oração de Jesus para o Pai, que ele fala: Pai,
Glorifica a mim com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E aí depois, né, em Atos 1 você vai ver a ascensão de Cristo, em Apocalipse capítulo 1 você vê a glória de Jesus. Apocalipse capítulo 4 descreve de forma mais específica isso, né, de como que Jesus está no momento. Então assim, você vai vendo essas coisas. Então ele foi servido por Deus. Então nós que queremos ser grandes, não é ser grande para ser acima de outro, mas no fim dos tempos, no milênio, no governo de Cristo sobre a terra, terá sim pessoas com mais importância, não mais importância para Cristo, mas mais importância no governo de Cristo, né, que vão regir cidades, regir uma nação, um povo, seja lá o que for. Né, vai ter graus de patente, vamos dizer assim, na parte militar, né, Alessandro? De patente, vai ter esse grau de patente lá no fim dos tempos, principalmente no milênio. Então, quem busca a glória dos homens nunca terá a glória de Deus. João 12,43, Jesus está falando sobre os fariseus, que eles buscam a glória dos homens e automaticamente nisso você não tem a glória de Deus. Ou seja, quando você tem aplauso de homem e aquilo satisfaz a sua vida, você nunca terá a glória de Deus. Isso é muito sério. Os moravianos, eles entenderam que Jesus era quem glorificaria a vida deles. Deus é que traria a glória deles. Lembra? Moisés uma vez falou assim com Deus: Deus, mostra-me a tua glória. E Jesus fala assim: eu não posso. Né? Deus, perdão, fala: eu não posso mostrar agora, porque nenhum homem está preparado, né? Pode ver a minha glória. Aí depois Moisés desce e o rosto dele está, né, desce do monte que ele estava, e o rosto dele, a face dele estava brilhando, né, a glória de Deus. Mas não era uma glória plena de Deus, porque se o rosto dele tivesse brilhando, ele seria fulminado e todo o povo também seria fulminado. Era tão sério isso que o povo nem podia chegar perto do Monte Sinai, tá? Né? Você vai ver a orientação de Deus lá para Moisés. Moisés, faz com que o povo fique perto do monte, mas não deixe o povo tocar no monte, senão eles serão fulminados e mortos, tá? Ser carta viva não é... Ser carta viva é ser o centro. Vamos abrir aqui, que eu acho que eu escrevi errado isso aí. Vamos abrir aí Mateus 18:10. Vamos aí. Mateus 18:10. Ah, sim, não, tá certo, tá? Eu lembrei. Isso aqui, gente, é uma coisa muito forte que eu quero falar com vocês, eu quero ensiná-los. Trazendo para o nosso âmbito cultural da igreja de hoje. A igreja de hoje. E eu quero dar dois exemplos. Um exemplo é esse, e eu quero dar outro exemplo que Paulo falou lá em Timóteo. A gente tem uma cultura em que o pastor precisa sempre... Pastor mesmo, tá? Os nossos pastores igual, outros pastores que você já passou. Talvez você teve feridos por conta disso. Talvez você está querendo isso no momento e eu vou te falar em muito amor. E talvez não vocês que estão aqui ao vivo, talvez você que está assistindo agora. Talvez você reclama muito que o pastor, a liderança da igreja não te procure. E eu quero te falar uma coisa. Se você está reclamando muito e isso está machucando muito a sua vida, significa que você se perdeu. Você está desviado. Nossa, Matheus, mas você está errado. Não, eu não estou errado, cara. A Bíblia fala isso. A gente está pautado na Bíblia. João 10, eu não botei isso aqui. João 10. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Mateus 18, 10 até o 14 fala da ovelha perdida. A ovelha que se perdeu, aí sim o pastor vai atrás. Então, quando você fica buscando muito que o pastor, que a pastora, que seja lá quem for, e eu não estou falando de pastores só nossos, eu estou falando no modo geral, tá? Quando você fica procurando muito que essas lideranças, seja pastor, seja líder de célula ou qualquer coisa, diácono, fica muito atrás, querendo que ele fique muito atrás de você, significa que você está desviado. E você é um sanguessuga na casa do Senhor. Você suga a energia de muita gente, porque toda hora você precisa e necessita que alguém esteja atrás de você, porque você toda hora se perde. Mateus, mas significa que eu estou dentro da igreja desviado? Sim, você pode ser um religioso que não conheceu e não está olhando para Jesus. Porque quando os nossos olhos estão em Jesus, automaticamente nós estamos alinhados com Ele, nós seguimos Ele, independente de homens ou não. Eu falo isso de mim, né? Um testemunho que eu tenho. Então nós precisamos sempre estar aí alinhados com o Senhor. Porque na hora que a gente desfoca do Senhor, a gente quer ficar buscando isso de homens.
E aí a gente quer buscar aprovação, glória de homens, presença de homens, enquanto nós temos que buscar a presença de Deus. Isso é muito forte, muito sério. Os moravianos, gente, eles tinham isso muito bem fundamentado. O fundamento deles era Jesus e ponto. Não existia outro fundamento, e eu falo com toda certeza, não existia outro fundamento. Para tudo que eles faziam, não existia outro fundamento. Cara, eu vou dar um spoiler aqui, que eu não queria falar isso amanhã. Quando você vê os dois jovens moravianos que eles entraram dentro do barco, e aí a história diz que no barco ali eles começaram a ver as famílias. A família dos moravianos, os filhos dos moravianos, eles tinham 20 e poucos anos de idade, um pouco mais de 20 anos, bem próximo. Os filhos, a família, imploravam, gritando e chorando para eles desistirem. Meu Deus, gente, não sei para você isso, mas para mim é muito pesado isso. É muito pesado eles implorando para eles desistirem, até porque até então não existia missões no mundo. Desde Antioquia, desde da Antioquia que eu falei lá em Atos 12, 13, eu estou falando desde lá dos primórdios da igreja primitiva, parou-se muito de falar sobre missões e de fazer missões. Cada um ficou muito dentro da sua região, regionalizados. E aí parou de fazer missões, até mesmo pelo Império Romano, a Igreja Católica, então, que era muito ditatorial, era muito difícil você fazer alguma coisa além daquilo que eles falavam, que eles pregavam, que eles tinham como confissão de fé. E o objetivo do Império Romano era um só, era ele ser o centro de tudo. Se você for ver, na igreja de. Deixa eu lembrar aqui. Isso, na igreja de Esmirna, se eu não me engano. Se eu não me engano, na igreja de Esmirna, tá? Eu posso trazer isso para a próxima aula amanhã para vocês, com certeza. Mas na igreja de Esmirna existia um culto a Roma, um culto ao Império Romano. Cara, olha que loucura isso. Um culto ao Império Romano, gente. Na igreja não, tá? Na cidade, perdão. Na igreja de Esmirna não, pelo amor de Deus. Não vai. Natural ter estátuas e o povo ter que adorar os imperadores romanos Sim. à época, porque e se não fosse adorado, ele mandava prender ou matar. Até por isso que eles não deixavam ter culto em praça pública, em grandes eventos com muita gente. Por isso que era feito até em pequenas, vamos botar aqui, pequenas células, os cultos, essas coisas assim, no século XVII, um pouquinho do século XVIII até. Na verdade, Alessandro, isso aí vem até um pouco mais antes, na Reforma Protestante, né, no início do século XVI, 1517. Só que isso, na verdade, vem até desde a Igreja Primitiva, né? Que desde lá de trás já era assim, né? Desde lá de trás já era desse jeito. Então, Os assim, imperadores se achavam como deuses, como se exato, eles tivessem todo o poder e todo mundo devesse honra a eles. exatamente. Então, assim, isso é muito sério, gente, isso é muito sério, sabe? Então a gente precisa escutar a voz de Deus. Isso é uma ética do reino de Deus. Isso é uma ética. Eu vou até pegar aqui, ó, que eu não lembro de cabeça, ética, o significado. Eu quero pegar exatamente o que o dicionário fala. Dicionário. Reunião das normas de juízo de valor presentes em uma pessoa, ou seja, o valor de uma pessoa, de juízo, sociedades ou grupo social. A ética, aí fala do parlamentar, ou seja, um conhecimento filosófico sobre a ética, né? Uma interpretação filosófica. Âmbito da filosofia que analisa as razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, especialmente as que estão na base de quaisquer regras, preceitos ou normas. Ou seja, a maneira de agir nossa, a maneira de viver, a maneira de julgar o mundo, de julgar a nossa vida. Ou seja, a maneira de nós julgarmos o reino de Deus. Não que a gente julgue, mas que a gente analise, entenda o reino de Deus. É tudo isso que eu falei com vocês. Então nós precisamos entender, nós não somos o centro, nós somos apenas aqueles que seguem a Jesus, que seguem a voz de Deus. Esse é o nosso objetivo como para sermos cartas vivas. Amém, pessoal?
Amém. Que maneiro. Foi. Você não precisa de uma revelação nova, tá? Você não precisa de uma nova revelação. O que acontece com muita gente, até botei ali, ó, muitos de nós queremos algo fresco, né? Um óleo fresco, mas não andamos naquilo que Deus já nos direcionou. Ou seja, muita gente quer uma presença nova, uma direção nova, uma palavra nova, mas elas não andam baseado naquilo que Deus já falou com elas. Vou explicar de uma forma prática e trazer também um exemplo dos moravianos. O que acontece? Hoje na igreja as pessoas vão, nós já falamos sobre isso, nós vamos voltar a falar sobre isso, porque é o nosso contexto de igreja hoje e a gente precisa ter uma consciência sobre a nossa igreja hoje, nossa igreja brasileira e mundial, tá? Eu posso dizer para vocês com toda certeza, uma igreja mundial, tá? Não todos os povos, existem povos que estão alinhados de uma forma diferente e tem problemas também diferentes. Mas hoje a nossa realidade de igreja na sociedade é uma igreja que senta e uma igreja consumista. Uma igreja consumista precisa sempre de algo novo, precisa de promoções novas, precisa de catálogos novos, precisa de roupas novas, precisa de coisas novas. Então ela sempre está precisando de algo novo, mas ela nunca andou baseado naquilo que Deus já falou com elas. Quer um exemplo? Muitos de nós, né, já sofremos por isso no início do nosso chamado, nosso evangelho, de irmos ao altar do Senhor e fazer promessas ao Senhor. Deus, eu vou fazer isso, isso e isso. Deus fala com você, passa uma hora depois do culto, você já esquece daquilo, você já não anda baseado naquilo que Deus falou com você. E aí você precisa de algo novo, porque você precisa de uma direção. Pessoa sem direção é uma pessoa sem rumo de vida. E aí não é propósito isso, tá? Aí eu falo de direção. Propósito para mim é o final. Final do processo, é o final. Mas o início, para te dar um start, precisa de uma palavra. Lembra quando Deus, em Gênesis 1, falava através de palavra que haja luz e houve luz, que haja pá e houve, que haja. Então era através de uma palavra. Então, para uma pessoa começar a se locomover em prol, né, do propósito dela, ela precisa ser tocada por uma palavra de Deus. E aí hoje nós estamos em um processo da igreja em que as pessoas querem algo novo sempre, sempre, sempre. Daniel 9, anota para você estudar esse texto. Você vai ver que Daniel entendeu, né, lá no início fala, Daniel entendeu a profecia de Jeremias que falava sobre as 70 semanas. Né? Ele estava no exílio de Babilônia, então ele entendeu, olha, nós vamos ficar 70 anos aqui. E aí ele começou a orar ao longo do texto, tá? Ao longo do capítulo, ele começou a orar falando de tudo que eles fizeram, que o que eles estão fazendo é consequência deles mesmos, né? O que eles estão fazendo, que eu quero dizer assim, o que eles estavam vivendo no exílio de Babilônia era consequência do próprio erro do povo, e aí ele começou a se arrepender, pedir perdão, e aí depois ele começa assim, Senhor, escuta a súplica do seu servo, escuta o clamor do seu servo e tal. E aí quem aparece para ele? O anjo Gabriel. Lembra lá no primeiro dia que eu falei que nós devemos orar aquilo que Deus deseja. E aí o anjo Gabriel falou, olha, você entendeu uma revelação e agora eu estou aqui para te dar outra revelação. Você só vai ter uma revelação nova na sua vida quando você entender aquilo que Deus já está falando no seu coração. Enquanto você não entende e não anda baseado naquilo que Deus já falou com você, você nunca terá uma nova revelação na sua vida. Já percebeu pessoas que nunca saem da mesma estatura espiritual porque no mesmo patamar espiritual de relacionamento com Deus, sabe por quê? Não é falta de oração, não é falta de viver pautado e baseado na palavra que Deus já falou com aquela pessoa. E se aquela pessoa nunca se locomover baseado naquela palavra de Deus para a vida dela, ela nunca vai elevar o nível dela, né? Aumentar. Existe uma lei chamada lei da tampa, em que o recipiente, igual essa água aqui, ela só consegue. Se eu botar uma tampa aqui no meio desse copo de água, só vai ter água até aqui. Se eu aumentar essa tampa, vai ter água até aqui. Se eu aumentar, vai ter água. Então é a mesma coisa. Tem gente que nunca consegue aumentar o nível da tampa porque ela não tem força. Quem aumenta é o Senhor. E Deus ele só vai aumentar o seu nível da tampa quando acontecer o que aconteceu com Daniel, lá em Daniel 9. Quando você entende aquela revelação de Deus para sua vida,
toma um posicionamento perante aquilo, e aí Deus vai e aumenta o seu nível de tampa. Aí você entendeu a nova revelação, você viveu pautado, Deus vai e aumenta o seu nível de tampa. E assim é a nossa vida. E acredito que vocês estão entendendo, porque isso é uma forma muito prática. Os moravianos entenderam isso como? Ah lá, eu botei aqui. Os moravianos se moveram debaixo de uma palavra que foi o quê? O direcionamento da oração. Lembra que primeiro foi Zinzendorf fazendo 3 horas de uma pregação expositiva sobre amor fraternal. Essa foi a direção de Deus para quem? Para um homem, Zinzendorf. E aí ele foi, pregou. Logo depois, Deus deu uma nova revelação. Orem 24 horas por dia. Eles foram se mover pautado nessa oração. São 3 pontos. E depois da oração, relatos históricos dizem que no meio das orações eles começaram a ser chamados para a missão, para as missões, para o mundo. E aí eles tocaram o mundo, porque eles se moveram, eles entenderam uma revelação, se moviam. Entendiam uma revelação, se moviam. E aí Deus fez na vida deles. Sabe quando a gente vai tocar a Nova Friburgo? Quando a gente entender uma revelação e se mover baseado nessa revelação. Parar desse negócio de ter que ter algo novo, tem que ter um óleo fresco, tem que ter. A gente tem que ter uma palavra e se basear e andar na palavra do Senhor e não naquilo que a gente deseja. Porque a gente é bom ter algo novo sempre. Sempre é bom. Quem não quer ter uma roupa nova? Quem não quer ter uma casa nova? Igual eu tô com esse sofá meu que tá aqui atrás chegou hoje, é um sofá novo. Ah, tô deitado nele o tempo todo, porque é bom, cara, é bom, claro que é bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente quiser sempre o algo novo, a gente enche a nossa cabeça de dopamina, né, que é um hormônio de prazer, vamos dizer assim. Né, os psicólogos, se estivessem aqui, poderiam me ajudar melhor, mas a gente fica viciado em sempre ter algo novo, é igual rede social. Por que a gente fica passando para baixo? Porque a gente quer sempre ver algo novo. A gente atualiza a página porque a gente sempre quer ver algo novo. Você não fica vendo algo velho na rede social. Você vai e atualiza a página. E é isso que a nossa vida não pode ser com Deus. Deus deseja que nós venhamos entender uma revelação dele e viver baseado naquilo. Quando a gente entender e viver, aí ele vai trazer um óleo fresco, um óleo novo sobre nós. Luz na mente e fogo no coração, esse é o último slide para a gente finalizar. Precisamos de conhecimento e fogo do Espírito para ser carta viva. Vamos abrir lá em Lucas 24. Lucas 24. Cadê você, Lucas? Tá aqui. Lucas 24, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso aqui são os discípulos em Emaús, quando eles estão voltando logo após Jesus ter, né, ele morreu, e isso foi ao domingo, então existia uma expectativa de que amanhã cedo Jesus iria ressuscitar. Eles ouviram nessa conversa, você vê, eles ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles voltaram para a sua cidade, voltaram para um lugar de desistência. Jesus foi até eles, começou a falar com eles, e aí lá no final você vai ver que a Bíblia fala que os olhos deles se abriram, e aí depois eles falaram isso. O nosso coração estava pegando fogo, ardia enquanto ele falava, mas a gente não compreendia. Ou seja, nós precisamos hoje de uma geração, nós precisamos ser assim para a gente passar isso, uma geração com uma luz na mente e fogo no coração. Efésios é a revelação apostólica e profética de Paulo para Efésios, a oração dele, Efésios 1, 17 e 18. Nos deu o espírito de revelação. Revelação é da mente ou no coração? No coração. Revelação, fogo de Deus e sabedoria na mente. E aí também na mente ele fala, para que, logo no 18 ele fala assim, para que haja iluminação nas vossas mentes para o compreendimento, para entender o pleno conhecimento do Senhor. Ou seja, nós precisamos de fogo do Espírito e luz no coração através das Escrituras. Existe gente que só procura o fogo do Espírito, mas vive sem a luz na mente. Existe gente que procura a luz na mente, mas vive sem o fogo do Espírito. Então a gente precisa ter os dois. Emaús mostrou claramente isso. Eles tinham fogo do Espírito ali, que estava pegando fogo, começando a gerar
O Espírito é o único que pode convencer, começando a gerar convencimento através da palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se alguém está sem fé próximo de você, cara, fala da palavra o tempo todo, da palavra o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo, faça isso, duvido que você não vai ter resultado. Duvido, porque isso é bíblico, é uma promessa bíblica e o Espírito age no meio disso. Para de falar argumentos, começa a falar da palavra, do amor de Deus, que Deus vai agir no meio disso. Então, a gente entende isso. Nós precisamos de luz no coração, luz na mente e fogo no coração, perdão. E como? Precisamos do Espírito para ser carta viva, do conhecimento e do fogo do Espírito, tá? A história do médico missionário, Maiten Berlan, eu não sei falar o nome dele. Ele é um médico que era dos Estados Unidos, ele saiu, no final da sua vida, saiu dos Estados Unidos, foi para a África, a filha dele foi e buscou ele, e aí ele foi e voltou para a África do Sul. E aí ele teve um problema sério lá na Etiópia, tá? Que foi. E aí ele teve um problema seríssimo nos dentes. E aí ele voltou para os Estados Unidos, chegou no dentista e falou: arranca todos os dentes. Ele tinha um problema em um dente. Ele falou: arranca todos os dentes, porque eu não quero voltar para cá. Eu preciso estar lá para cumprir a missão de Deus. Sabe o que significa isso? Uma revelação apostólica e profética. Fogo no coração e luz na mente. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Os moravianos tiveram consciência. Eles se venderam, gente, eles se venderam. Isso tem que ter muita luz na mente e fogo no coração. Não pode ser só a presença de Deus, porque isso passa. Não pode ser só pelo conhecimento, porque isso também passa. Você não vai suportar. Mas quando você tem os dois, luz na mente e fogo no coração, você permanece firme naquilo que Deus declarou para você e Deus mostrou para você. Evan Roberts, a oração. Evan Roberts foi o propulsor, o avivalista propulsor do País de Gales. Existiam outros também que não é muito falado, mas são líderes e discipuladores de Evan Roberts. Mas a oração que abalou as estruturas do País de Gales, que mudou a vida de País de Gales é: Senhor, Espírito, dobra-nos. Dobra o nosso coração. Dobra-nos, Espírito. Para você pregar, para você orar, para você falar isso, tem que ter muito fogo no coração e luz na mente. Nós precisamos estar dobrados. Isso é loucura para o mundo, sabe? A gente tem que falar mais de arrependimento, a gente tem que falar mais de coisas desse nível de perdão, perdão entre os irmãos, perdão com o Senhor. A gente precisa gerar. Lembra também, Zinzendorf, ele pregou 3 horas sobre amor fraternal, e houve que um arrependimento para com Deus e um nível de perdão para com as pessoas. Nós necessitamos disso. Vivemos uma geração que não tem mais arrependimento. Será que a gente vive uma vida sem se arrepender diante de Deus de uma forma religiosa? Temos que ter cuidado, por mais que a gente, eu não lembro de algum pecado, cara, pede perdão, dobra diante de Deus, se humilhe diante da presença de Deus, né? Eu tenho que correr porque nosso tempo já está um pouco apertado. Os irmãos moravianos se venderam como escravos, pois tiveram uma revelação profética, tá? Gênesis 18, 17, você vai ver ali. Depois dá uma lida, Jesus Jesus mesmo, o próprio Jesus, tá? Que era o anjo, o próprio Jesus ali com Abraão, ele almoçou com Abraão. Lê lá Gênesis 18, tá? E aí depois ele envia 2 anjos a Sodoma e Gomorra e começa a caminhar, e ele fala o seguinte: como eu vou esconder os meus planos do meu servo Abraão? Jesus, antes de fazer alguma coisa na terra, ele revela para alguém. Amós 3,7. Vamos abrir Amós 3,7. Eu preciso abrir esse texto com você que é muito poderoso. Hoje, quando eu estava fazendo essa aula, eu lembrei desse texto aí. Rapaz, meu espírito tremeu, eu fui pro banheiro, eu orei lá do meu trabalho, porque, cara, que loucura isso. Que loucura, gente. Que texto fantástico isso. Certamente, preste atenção, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada nessa terra sem revelar. Deus não vai fazer nada na Sara, nessa terra Nova Friburgo sem revelar alguma coisa para alguém, para os seus servos, para os profetas. Deus não vai fazer nada na sua família sem revelar para alguém. Ou seja, nós precisamos buscar essa revelação. Luz na mente e fogo no coração. Nós precisamos estar pautados nisso, buscar essa revelação de Deus. Olha o que Jesus falou com Abraão. Olha o que Jesus está falando em Amós 3,7. Nós precisamos buscar essa revelação. Os moravianos buscaram isso.
Eles buscaram uma revelação, eles tiveram uma revelação tão profunda que eles saíram para a missão, eles saíram para o mundo, eles doaram a sua vida. Mateus está falando que eu tenho que doar? Não sei. E se for para você doar a sua vida? De uma forma física mesmo. Doar os seus sonhos, doar os seus projetos, doar o seu coração, doar a sua família. A gente precisa ter muito esse zelo do Senhor que move o nosso coração e a nossa vida. Amém, gente? Eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui no quarto dia. Amanhã a gente vai estar presencial, eu creio que a gente vai estar ao vivo também. Estudem sobre esses 4 dias. Amanhã eu quero muito fazer gravado ou online, porque eu quero também gerar esse conteúdo do último dia. Amanhã a gente vai estar falando sobre um assunto muito profundo, que move meu coração. E a gente vai estar, né, finalizando amanhã. Amanhã, depois do momento presencial, né, claro, a gente vai estar entregando nosso jejum. Então, se você quiser levar alguma coisa lá, se você for ir levar alguma coisa para comer, se Matheus não tem condições financeiras de levar, isso não é empecilho para ninguém, tá? Então, pode ir do mesmo jeito, isso não tem que ser empecilho para ninguém e a gente vai estar junto lá. Amém, gente? Amém? Amém, Matheus. Glória a Deus. Tamo junto, gente. Boa noite, tá? De abraço aí. Valeu, mãe. Boa Abraço. noite. Tchau, tchau, Anne. Valeu, Alessandra. Deus abençoe.